Eu convido a igreja para a leitura da palavra de Deus, que se encontra em 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 18 ao versículo 21. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 ao versículo 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito e fará, por aqueles, Senhor, que creram na Tua palavra, Senhor. Pedimos neste momento que nos instrui, nos capacita, nos usa como instrumento Teu, Senhor. Que essa palavra ela chegue aos demais recantos deste mundo, através das mídias sociais, e também quem vai ouvir aqui nessa casa de oração, e que ela venha, Senhor, a fazer a diferença nas nossas vidas, Senhor. Que ela seja uma palavra edificadora. Oramos em nome de Jesus. Amém. À luz desse texto, eu quero trazer para a igreja a seguinte mensagem: o poder do sangue de Jesus para nos libertar do pecado. Nós sabemos que o sangue de Jesus, ele liberta os nossos pecados. Jesus, ele veio a este mundo para trazer salvação para a humanidade. Lá na eternidade, quando o mundo ainda não existia, quando no princípio só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já existia um plano de salvação para a humanidade. Porque Jesus, que é o Criador de todas as coisas que há no universo, que criou a nós seres humanos, ele sabia que o homem ia pecar, que o salário do pecado é a morte, e todos nós morreríamos e teríamos a morte eterna, que é o afastamento definitivo de Deus. Não há como se reconciliar mais com Deus. Mas nós sabemos que o sangue é importante para nós na nossa vida, porque através do sangue ele leva o alimento e o oxigênio para nossas células e recolhe os resíduos. O sangue sempre foi necessário para a expiação dos pecados. Mas na realidade, quando Deus criou os nossos primeiros pais, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus. Se nossos primeiros pais não tivessem pecado,
nada aconteceria, não haveria morte física nem morte espiritual. E o mundo era uma maravilha. Mas o pecado entrou no mundo. O inimigo, ele enganou a mulher. E a mulher, por sua vez, também trouxe até o homem. O homem não foi enganado pelo inimigo, foi pela mulher. Mas Adão amava mais a Eva do que a Deus, com certeza, para isso acontecer. E naquela morte, naquele momento que há a queda do homem, há a morte física e a morte espiritual. Temos agora que eles estão agora afastados de Deus. E todo ser humano precisa de uma nova vida. Todos nós que descendemos de Adão e Eva, nossos primeiros pais, porque quando Adão e Eva pecaram, não tinham ainda filhos. Então todos os descendentes de Adão e Eva são pecadores. Uma criança é pecadora, ela nasce com pecado herdado. Mas ela só depois que ela tiver consciência é que ela precisa ter uma nova vida, ela precisa nascer de novo. E quando não tiver consciência é como se fosse um anjo. Mas por que Jesus veio? Por que ele traçou esse plano de salvação para a humanidade? Jesus veio resolver o problema do pecado. E Jesus veio derramar o seu sangue precioso para nos libertar da escravidão dos nossos pecados. Jesus veio para isso. Ele veio para nos libertar da escravidão dos nossos pecados. Se Jesus não tivesse vindo, morrido, ressuscitado, subido aos céus e enviado o Espírito Santo, todos nós estaríamos perdidos, teríamos a morte eterna. Mas agora Jesus veio, ele morreu, o seu sangue precioso. E quando nós nos apropriamos do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, nós agora temos a condição de salvação e termos vida eterna. Se eu perguntasse a vocês aqui qual é a pior doença do mundo, eu acredito que a maioria das pessoas aqui ia falar que era a esclerose lateral amiotrófica, ou esclerose múltipla, ou câncer, ou Alzheimer, ou Parkinson, ou fibromialgia, depressão e tantas outras doenças que existem, que são doenças terríveis. Mas eu quero dizer a vocês que a pior doença do mundo não é nenhuma dessas aqui. A pior doença do mundo é o pecado. Porque quem morre no pecado, ele terá a morte eterna. Ele não terá salvação, ele não terá mais como se reconciliar com Deus. Ele está separado de Deus por toda a eternidade. Então, o pecado é a pior doença do mundo. Quando você morre em Cristo, você morre reconciliado com Deus e você estará para sempre com Jesus, você terá a vida eterna. Então, eu quero dizer que nós estamos diante de uma encruzilhada e devemos fazer uma escolha. Existe uma estrada larga e uma estrada estreita. Uma estrada larga, boa de andar, maravilhosa, gostosa, prazerosa. Essa leva à perdição. Essa leva ao caminho da morte eterna. Mas tem uma estreita, uma estrada difícil, uma estrada que requer
abnegação, requer que nós sejamos cautelosos, renúncia. Essa é a estrada que leva para a vida eterna. E Deus nos deu essa capacidade de escolher, de fazer uma escolha. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo depois de 7 dias que ele subiu. Porque a festa de Pentecostes foi o dia que foi derramado o Espírito Santo, que era 50 dias após a Páscoa. Jesus passou 40 dias, mais 3 dias que ele ficou da morte até a sua ressurreição, 43. Como foi com 50 dias que foi derramado o Espírito Santo, Jesus mandou o Espírito Santo com 7 dias após a sua ascensão. E o Espírito Santo ele tem a missão de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Nós, pastores, nós homens espirituais, não temos a capacidade de convencer ninguém. Jesus nos mandou fazer o ID, pregar o Evangelho. E as pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, que é precursora, o Espírito Santo vem e faz a obra. Alguns vão aceitar, outros não. Isso é livre-arbítrio. Não podemos comprar a salvação é de graça. É mediante o sangue de Jesus. Não pagamos nada. É mediante o sangue de Jesus que nós somos salvos. Pela fé em Jesus Cristo, no Messias que veio. A salvação sempre será por fé. Os nossos pais, até a vinda de Jesus, se salvaram pela fé no Messias que viria. E nós no Messias que veio. Mas sempre houve sacrifício para a remissão dos pecados. Com Noé, quando ele saiu da arca, ele sacrificou animais puros após o dilúvio. Abraão sacrificou o seu, foi pedido para sacrificar o seu filho. E eu fico aqui pensando, quando Deus tira Abraão lá de Ur da Caldeia e traz para uma terra desconhecida, e diz que a sua geração será numerosa como as estrelas do céu. O nosso Deus é tão poderoso que Ele conta as estrelas e Ele olha cada uma e conhece pelo nome. Capaz de colocar medir toda a água que existe nos oceanos na palma da mão. Esse é o nosso Deus. E Ele pede que Abraão sacrifique Isaque, que era o filho da promessa. E Abraão prepara tudo e vai até o monte. E lá o menino pergunta, e o cordeiro? E Deus providencia naquele momento. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Porque eu fico pensando, se Deus diz a Abraão que a sua geração seria numerosa, e você imaginar um homem com 100 anos, uma mulher com 90, estéril, sem regra, como isso era possível? E a partir daquele nascimento de Isaque, todas as nações dos hebreus viriam daquele nascimento de Isaque. Se Isaque morre, de onde viria essa numerosa multidão, como Deus fala? Também lá no Egito, nós vamos ver que quando já os descendentes de Isaque, já com Jacó e seus filhos e toda a sua família, há uma grande seca e eles entram no Egito, onde seu filho José era governador na época. E desses 70 pessoas que entram, saem 2 milhões de pessoas. Mas na 10ª praga, quando Deus envia a 10ª praga, para libertar aquele povo, ele pede que mate um cordeiro
coloque sangue nos umbrais das portas e das janelas. E o anjo da morte, quando passasse, não mataria os primogênitos daqueles que tivessem sangue. Vamos ver que naquela época era a libertação da escravidão. Mas Jesus, ele representa aquele cordeiro também, sem mácula, sem defeito, para a libertação dos nossos pecados. Também a libertação, mas dos pecados. Mas confiar nas nossas próprias obras é tolice. Temos que confiar na cruz. Quando aquele povo sai no deserto, Deus abriu o mar vermelho, Ele proveu água da rocha, Ele proveu maná do céu, codornizes, tudo eles tiveram, mas murmuraram de Deus, murmuraram de Moisés. Fizeram muita coisa errada, desobediência a Deus. E no censo realizado, tinha 603.550 homens maiores de 21 anos. Aí mulheres e crianças davam quase 2 milhões, segundo o historiador Joséfo. E desse total de 603.550, quantos entraram em Canaã? Somente 2. Josué e Calebe. Então, meus irmãos, temos que entender que Deus é soberano. Com Deus não se brinca. A salvação é gratuita. Basta confiar na morte de Jesus. Em João 8,34 diz, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Como é que nós somos escravos do pecado? Como é que uma pessoa é escrava do pecado? Quando a pessoa, ela vive uma vida de inveja, ela inveja outra pessoa. Eu assisti um filme, O Conde de Monte Cristo, onde um homem de família nobre, um rapaz de família nobre e um de família plebeia. Um ganha um pônei e um ganha um apito. E o que ganhou o pônei tem inveja de quem ganhou o apito. A inveja é uma coisa horrível. Vejamos o exemplo de Caim e Abel. Também nós vamos ver a mentira. Tem gente que tem compulsão por mentira. Essa pessoa ela está debaixo da escravidão do pecado. Pessoas que frequentam seitas também está debaixo da escravidão do pecado. Nós vamos ver muitas seitas que dizem que Jesus não é Deus, não existe o Espírito Santo. Jesus é irmão de Lúcifer. Vai haver o aniquilamento. Não existe céu nem inferno. Jesus falou de céu e de inferno, 15 vezes de inferno e 115 de céus. O arcanjo Miguel foi quem morreu no lugar de Jesus, na cruz. Quando morremos para o mundo dos mortos, tudo isso são seitas que existem, que falam isso, que são vícios, e que leva ao pecado. Nós temos também vícios de pornografia, vícios de pessoas do alcoolismo, das drogas. Tudo isso precisa ser restaurado. A pessoa que tem isso é escrava do pecado. Esses vícios de seita, a pessoa muitas vezes nem tem conhecimento que isso está acontecendo na sua vida. Mas no momento que nós somos regenerados pelo Espírito Santo, nós agora temos a capacidade de ter fé e nos arrepender. Eu sempre digo que a morte espiritual, nós não temos a capacidade de ter fé. Porque o morto espiritual não pode ter fé. Ou seja, a regeneração precede a fé. Nós primeiro recebemos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo nos convence do pecado. E aí nós passamos a ter o dom da fé.
E aí vem, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a fé é do homem, o arrependimento é do homem. E nós agora, uma vez regenerados, uma vez nós colocamos a fé no sangue de Jesus, quando nós nos apropriamos do sangue de Jesus, nós somos justificados por Deus Pai pela fé em Jesus. E a nossa justificação, nós passamos agora a ser filhos de Deus por adoção. Vamos fazer parte da família de Deus. Nós temos nossa família de sangue, mas a família de Deus está em todo o mundo, em todo o planeta. Aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, é a nossa família. Nós somos membros do corpo de Cristo, filhos de Deus por adoção. O reino de Deus não tem fim, é o maior reino do mundo. Colossenses 1:20 diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre terra, quer nos céus. Quando nos apropriamos do sangue de Jesus de forma verdadeira, reconhecendo que somos pecadores, tendo um arrependimento verdadeiro e confessamos Jesus como Senhor e Salvador, podemos ir para a cama hoje consciente que todos os nossos pecados foram perdoados. Tenha consciência disso. O sangue de Jesus é abordado como tema central da Bíblia. Se você pegar a Bíblia, a palavra de Deus, o conceito do Antigo e Novo Testamento sempre vai falar do sangue. A Bíblia não fala em remissão de pecados sem derramamento de sangue. Lá no Antigo Testamento, quando Deus manda Moisés criar um tabernáculo móvel, naquele tabernáculo você tinha um pátio, você tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos. Você tinha o holocausto, você tinha o tanque para a lavagem das mãos, você tinha aqui o lugar do pão, do incensário, do incenso e a menorá. E no Santo dos Santos você tinha a Arca da Aliança com a sua tampa, que era o propiciatório, onde ali se colocava o sangue. Você tinha 2 bodes, o bode emissário Você tinha ali o bode emissário e o bode expiatório, lançado sorte, o bode expiatório, o sangue era colocado na tampa da arca, que era o propiciatório, e o bode emissário era lançado para o deserto, para levar os pecados. E ali era o perdão dos pecados. Uma vez por ano, somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo dos santos, para a expiação dos pecados dele e da humanidade. Mas Jesus fez isso em nosso favor. Jesus é o Cordeiro que foi à cruz de forma voluntária. Por mais que a gente entenda que Jesus teve problema social, político e religioso, sim. Quando Jesus disse seus pecados estão perdoados, eles diziam que Jesus estava blasfemando contra Deus, porque só quem pode perdoar pecado é Deus. Quando Jesus come com um pecador do ponto de vista social, Jesus estava se contaminando. Quando Jesus disse que era o rei dos judeus, que eles diziam que era um problema político. Mas nada disso levou Jesus para a cruz, porque Jesus foi voluntário. Por quê? Porque tinha um plano de salvação para a humanidade, que era Jesus morrer. Quando Jesus na cruz, ele fala aquelas 7 palavras. A primeira palavra de Jesus foi: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Naquele momento, os 2 ladrões estavam zombando de Jesus. E um deles começa a defender Jesus. Naquele momento, ele foi tocado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que abre o caminho para o Espírito Santo fazer a obra. E naquele mesmo instante ele pede a Jesus para ele entrar no reino de Jesus. Ele sabia que Jesus tinha um reino. Jesus era rei. Só que o reino de Jesus é espiritual.
não era terreno. O Messias veio não para ser um rei terreno, mas reinando lá do céu. Jesus reina lá do céu hoje. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O corpo foi para o pó da terra e a alma voltou, foi para o paraíso, o terceiro céu. Mas nós vemos que Jesus, ele afirmou que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os sacrifícios que eram feitos naquela época do Antigo Testamento, existiam 613 mandamentos para ser seguidos. Tinha mandamento para tudo. Para cada tipo de pecado tinha um mandamento. E Jesus, ele transforma isso em dois: amar a Deus e amar ao próximo. O amor é a evidência da conversão. O amor é a evidência que nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós. E Jesus, já próximo da sua morte, ele nos deu um novo mandamento, que era amar ao próximo como eu vos amei. Mandamento difícil, porque amar o nosso próximo como Jesus nos amou. Jesus nos amou, nós ainda pecadores. Ele nos amou de forma incondicional. Mas Jesus quer isso de nós. E voltando aqui para o texto que nós lemos, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como ouro e prata, que foste resgatado do nosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O cordeiro sem mácula, sem defeito, representava Jesus. Jesus não pecou, Jesus, ele foi para aquela cruz sem defeito. Ele não fez nada e constrangesse o Pai dele. A morte de Jesus é o preço que Deus pagou para libertar as pessoas do cativeiro do pecado. O preço para a nossa liberdade, da escravidão do nosso pecado, foi o sangue de Jesus. Salvação não se compra com dinheiro, com obras. Fomos comprados e dedicados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. O Cordeiro Pascal tinha que ser sem defeito. Cristo cumpre o significado da Páscoa, que era sem defeito e sem pecado. Lá em Jerusalém, alguns iam a Jerusalém e não tinha como levar animais para os sacrifícios, levavam dinheiro e compravam. E era comum, ali Jesus chega e acaba com aquilo. Eu diria que ali foi um momento que mexeu no bolso daqueles homens, porque eles vendiam os animais com defeito e não tinha essa preocupação, e vendia mais de uma vez. Ali nós vimos que ali havia pessoas desonestas, e isso mexeu com o bolso deles, né? Para que uma pessoa fosse aceitável, o sacrifício tinha que ser livre de qualquer defeito. A vida sem pecado de Cristo qualificou para morrer pelo pecado dos outros, todos nós. Não basta saber que Jesus é o Cordeiro e morreu em nosso lugar. Só saber que Jesus é o Deus encarnado, é o Verbo sem pecado que habita entre nós. Jesus, ele nos trouxe a graça salvadora como fundamento da salvação. Mas eu não preciso só saber disso. Eu preciso me apropriar disso. Nós precisamos olhar para a cruz e nos apropriar do sangue de Jesus. Antes da criação do mundo, o profeta Isaías, que foi o maior profeta messiânico, que profetizou, que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isaías 53, versículo 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como cordeiro. Foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
Jesus entregou-se voluntariamente porque tinha um plano de salvação. Toda a ira da humanidade caiu sobre os seus ombros. Ele se fez maldito no nosso lugar. Naquele momento que Jesus recebe todos os pecados da humanidade, morreu a nossa morte para nos dar vida eterna. Jesus, durante o seu período aqui entre nós, ele teve 6 vestes. A veste resplandecente, a vermelha, a veste própria, a túnica, os lençóis. Tudo isso representava um pecado. Por exemplo, a resplandecente, os pecados daqueles reis. A vermelha, aquela veste vermelha, representava o pecado daqueles soldados que tantos mataram, tantos inocentes. Então, todos esses pecados caíram sobre os ombros de Jesus. Mas, por meio deles, tendo fé em Deus, Jesus agora ele morre em nosso favor, ele ressuscita, ele manda o Espírito Santo, e hoje ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Entre nós e Deus tem Jesus como nosso intercessor. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Hoje ele é nosso advogado. As trombetas estão sendo tocadas. Hoje há o juízo com misericórdia. Mas quando a 7ª trombeta tocar, virá o juízo de Deus sem misericórdia. Não há mais chance nenhuma de arrependimento. Quem morre sem Cristo não tem chance nenhuma. Não há intercessão após a morte. Ninguém faz nada por quem já morreu. Nada. Se você morrer em Cristo, a sua alma vai para o paraíso. Ficar em gozo. Se morre sem Cristo, vai estar em sofrimento. E ninguém faz nada. Você pode, na hora da morte, reconhecer Jesus como... reconhecer que é pecador, se arrepender de seus pecados e confessar Jesus como seu Salvador. E ter a salvação. Mas eu quero ainda ler um versículo que está 1 João 1,7, que diz que se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O homem é escravo do pecado, que dos vícios, das mazelas, e ele não se liberta sozinho delas. Jesus quebra essas algemas, só o sangue de Jesus quebra tudo isso, para tornar você livre da escravidão do pecado. As pessoas que fazem atrocidades, estão sob o domínio de Satanás. Eu pensei, você pode perguntar, tem esperança para uma pessoa que é adulta, assassina, que rouba, que mente costumeiramente, que é movido pela inveja, pela fofoca? Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, a alma que pecar morrerá. Mas há esperança sim, porque Jesus salvou do pecado e da morte pela sua graça como fundamento da salvação. Se você tem a conversão, você vai estar livre de tudo isso. O Pai providenciou um cordeiro imaculado, sem mácula, e envia seu Filho como um fiador, sendo santos, fez maldito na cruz em nosso lugar. Quando Jesus na cruz, ele profere 7 palavras. Uma delas ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus fala isto? Porque se Deus não desampara o Filho não morreria. E se Jesus não morre, o que seria de nós? Todos nós estávamos condenados à morte eterna. Todos nós estávamos condenados à morte eterna. Jesus veio resolver o problema do pecado. Ele levou a condenação que deveríamos receber. O sangue de Jesus é poderoso para nos lavar.
Somente Jesus pode limpar o nosso coração das obras mortas da sua consciência. E eu quero concluir dizendo que todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tendo estabelecido sangue para o perdão, o autor voltou seu santuário terreno para o santuário celestial. Esses sacrifícios continuaram a ser exigidos na lei em favor do povo de Deus. Mas quando Jesus morre, quando Jesus vem, o sangue de Jesus, ele faz isso de uma única vez agora. Os sacrifícios do Antigo Testamento foram dados por Deus como tipos do maior e perfeito sacrifício vindouro, que era o sacrifício de Cristo. Então, o sangue de Jesus tem poder. Quando nós estamos diante de uma aflição, de um problema maior, devemos clamar pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos libertou das algemas de todo o nosso pecado. Nós estamos condenados, todos nós. E Jesus veio nos trazer libertação dos nossos pecados. Então nós temos essa consciência que o sangue de Jesus nos libertou da escravidão dos nossos pecados. Que Deus continue nos abençoando. Vamos mais uma vez falar com Deus. Curve suas cabeças, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por o grande sacrifício que foi feito naquela cruz. Jesus derramando todo o seu sangue em nosso favor para a remissão dos nossos pecados. Obrigado porque em nenhum momento da sua vida, Jesus, ele mostrou insegurança para executar o plano traçado lá na eternidade, que era trazer salvação para todos nós, resolver o problema do pecado. Em nenhum momento ele teve dúvida e ele foi para a cruz voluntariamente para fazer a obra redentora. Obrigado, Pai, por tudo isso. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém.